Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que possível eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. E quando se conta a história de um personagem, se faz um recorte do tempo de vida, né? É aquele período. Eu não sei, talvez eu acho que tudo bem que esse personagem que você construiu, ele não é muito próximo a gente, porque foi lá atrás, né? Mas eu digo que Aham. se você fizesse um personagem, por exemplo, sei lá, rapaz, fosse para fazer o Schumacher, por exemplo, que está aí, Ah, está vivo. aham. É diferente de fazer um personagem que já existiu, mas que a gente não só conhece por leitura. Ah, completamente. Porque assim, como ninguém viu, né, ninguém conversou com o Domingos Jorge Velho ou com o Coronel Rodovalho, que foi o cara que praticamente construiu São Paulo, né? Foi um outro personagem que eu fiz no teatro também. A plateia, ou o telespectador, ou o público de cinema vai ver a tua interpretação, a tua construção, a sua e a do diretor sobre aquela personalidade. Um Schumacher, não, as pessoas lembram como ele era, como ele falava e tudo mais. Exatamente. E É isso. aí eu acho que o desafio é maior, porque você tem que imprimir a tua visão sobre a personagem sem fugir da realidade que todo mundo conhece. Tá. É, Você, quando faz teatro, você fica alguns meses convivendo com a tua personagem. No cinema, a mesma coisa. Tem todo um processo, tem todo um período em que você está lá, vivendo para viver aquela vida. A pergunta que eu te faço é: quando um trabalho acaba, qual a sensação que dá, Renato? Luto, alívio, vazio? Luto, sempre, Sempre luto? sempre luto. Quanto mais você gosta do trabalho, mais essa sensação de luto acontece. Hum. Quando você não gosta muito daquele trabalho, aí pode até sentir alívio, né? Uhum. Eu já fiz, por exemplo, um trabalho no teatro. A peça era um sucesso e tal. Não vou dizer o nome porque também não quero entregar ninguém, mas Uhum. eu sofria muito, sofria muito. Então, quando acabou, quando eu saí do espetáculo, eu falei, ah, graças a Deus, E porque para não era onde, prazeroso. e para onde vão? Para que gaveta emocional do Renato as personagens, né? Falou os personagens. Para onde que vão essas personagens? Onde é que você guarda? Assim, é o que eu digo, assim, o que você acaba guardando são os conhecimentos que você adquiriu ao construir a personagem, né? Tá. Então, as volta e meia, isso em teatro é muito comum, né? Hum. Você que convive com atores sabe. Há aquelas falas, uma peça de uma hora e pouco, mas tem aquela uma única fala que vira meio que jargão do elenco, Uhum. vira aquela brincadeira e você, às vezes, vou dar um exemplo, nem é um personagem meu, nem é um personagem meu, é um personagem do Renato Papa, Uhum. lá, da sogra que pedia a Deus. Eu já até brinco com o Papa sobre isso. Mas sempre que ou eu ou a Marita vamos pegar uma maçã e vai oferecer outro, a gente fala, quer maçã? Uhum. Quer maçã? É, Porque ele faz uma ceninha que ele fala isso. e ela deve dizer muito assim, Renato. Renato. Então, assim, às vezes fica uma fala de um personagem que você
incorpora para a vida. Mas souvenir você não traz, você tem um souvenirzinho, nenhuma. Depende, depende. Hum. Depende do trabalho. Por exemplo, eu fiz uma websérie lá na Globo. Eu fiquei contratado da Globo lá, eu e mais 10 atores, quase um ano, escrevendo e criando personagens de humor. O projeto era para ser um novo programa de humor na Globo. E em quase um ano a gente criou mais de 750 personagens. Foi uma coisa loucura. E durante o processo, nós gravamos uma websérie. E essa websérie era uma metalinguagem sobre os bastidores desse laboratório. Então, cada ator criou um alter ego exagerado de si mesmo e a gente improvisava texto e foi muito legal. E nessa websérie, por exemplo, eu usava um bonezinho que eu tenho até É. hoje e vou para a praia até hoje com ele, porque ficou aquele carinho da personagem. Ô, Renato, quantas vezes você já morreu? Ah, morri na minissérie, que foi uma cena que ficou antológica. A cena da morte do Joaquim foi antológica. Assim, no dia seguinte, a cena que foi para o ar, recebi ligação de todo mundo, assim, lá da Globo, o autor, o Tid, chorando, dizendo que foi uma das cenas mais lindas que ele já tinha escrito e teve o prazer de assistir. No teatro, eu morri, acho que uma vez. Como é que é morrer na ficção? Faz pensar na morte na vida real? Ah, faz, faz. A Por morte, exemplo, a morte te assusta? nem um pouco, nem um pouco. Eu acho, eu acho que quanto mais se fala e- sobre a morte, melhor se vive. Ah, Porque, assim, qual é hoje, 2022, a gente está numa pegada Instagram, Facebook, Twitter e tudo mais, onde todo mundo, a vida, ai, e luz, e ai, e não se pode falar da morte. Nossa, morte é um problema. Não, não é. faz parte da Quanto mais vida. quanto mais você se esconde e protela a fala da morte, mais a tua vida fica de mentira. Falar sobre a morte, ela é necessária e eu encaro a morte assim. Eu só não quero sentir dor. Eu só não quero sentir dor, entendeu? Ou Mas ficar, acho que eu vou saber na hora de morrer. ou ficar improdutivo, né? É, é que assim, Mas gravar a morte, fazer morte, faz pensar na morte. faz, porque assim, por exemplo, essa cena da minissérie da morte do Joaquim, você sente junto com a personagem tudo o que poderia acontecer para frente não vai acontecer mais, Hum, entendeu? entendi. Então, foi até uma história curiosa, porque a personagem ia ficar até o final, ia morrer velhinho com a Maria Fernanda Cândido. E aí decidiram, a gente tava, era a época que estava se filmando a Revolução de 32 e, e eles achavam que para o público sentir o peso do que é uma guerra, precisavam então matar um personagem que era muito querido. E a minha personagem naquela época era talvez o mais querido da minissérie. E então, no dia que eu gravei, que foi uma saga, a filmagem daquela cena, na hora que acabou, a primeira coisa que me veio à cabeça é assim, eu não vou mais gravar. Tanto que eu comecei a chorar. Morre o trabalho também, né? É isso. Eu comecei a chorar, porque eu tinha ainda mais uma cena para gravar lá no Projac depois, e eu não conseguia gravar. Eu chorava copiosamente, assim. Todos os atores vinham, me abraçavam e diziam: calma, putz, caramba. Foi muito, para mim, assim, pegou bastante. E agora diz uma coisa, Renato, já que a gente falou de gravar a morte, existe alguma cena, algum tipo de personagem, alguma coisa que o homem, Renato, Hum. não faria como ator? Alguma restrição?
Estou falando de trabalho sério, tá? Não estou falando de trabalho, estou falando de Tá. trabalho sério. Alguma coisa. Não sei, Renato, por exemplo, é, beijo gay, nudez, enfim, alguma Bom, coisa. eu já fiz um espetáculo temática gay. A gente se beijava em cena toda noite e era engraçado porque era um elenco grande e não tinha gay no elenco, que é uma coisa Uhum. quase rara no teatro. Uhum. E o ator que contracenava comigo, Daniel Gagini, casado com a atriz que fazia a minha mulher na peça. É. E, e a gente tinha que se beijar porque a gente tinha um caso e tal. E a gente brincava nos ensaios, na hora de vir dar beijo, ficava naquela de um olhava para a cara do outro e dizia, cara, mas é difícil. Então E você aí, estaria, você não tem restrição para trabalho sério, a personagem séria, a cena séria nenhuma, você faria qualquer coisa. eu nudez é uma coisa assim que eu já recusei. Já tive uma discussão com o diretor uma vez, que ele queria que eu entrasse nu em cena numa comediona. E eu falei para ele, não tem porquê, porque não tinha Gratuidade, porquê. a gratuidade, né? É, A gratuidade, né? Por é ser. para poder chamar atenção, não. Quando nudez ou beijo gay, isso não me incomoda nem um pouco. Ah, Nudez, eu só acho que ela tem que estar dentro de um contexto. Se tiver um contexto, maravilha. Aí tem não tem uma problema. coisa que uma vez você falou para mim também, você faz muita comédia no teatro. E você prefere não quebrar a quarta parede. Você Aham. não gosta muito de repente, levar o público ao constrangimento. Isso não mudou? Você continua pensando assim? Continuo. Por dois motivos. Um, porque eu, embora não pareça, eu sou muito Hum, tímido. hum, Se eu sou plateia e o ator no palco mexe comigo, e eu sou ator, e eu morro de vergonha, eu fico gaguejo, eu não consigo falar, é um inferno. E outra, sempre que no Engolindo Sapo, por exemplo, que era uma comédia que a- era muito, como é que se fala assim, era muito fácil quebrar a quarta parede, e a primeira coisa que eu dizia, assim que abria a cortina, era: relaxe, eu não mexo com ninguém. uhum, eu lembro disso Na hora também. que eu falava isso, todo dia o público fazia ah. E sempre que eu mexo com alguém na plateia, sempre, é para levantar a bola da pessoa. Eu me irrito um pouco com esse tipo de humor onde você deprecia o outro. Tá. Porque o ator em cena ele tem um poder. Ele está lá com o poder da palavra, luz em cima dele. Então você depreciar alguém e transformar alguém num motivo de piada deliberadamente na maldade para você poder todo mundo rir, e olha como ele é legal. E aquela pessoa que está sofrendo a piada pensa assim, Então né? você tá me respondendo a pergunta anterior. Essa é uma restrição? Não é assim, não é uma restrição, porque, por exemplo, Se precisar eu já fiz, fazer, se precisar fazer, você faz. não, eu já fiz o Quarteto em Rir Maior, por Hum. exemplo, tinha uma cena que era uma cena idiota, mas o público amava. E eu me arrebentava inteiro, mas era uma cena de dois cowboys que era o mal e o bom, né? Ah, E aí o mal dava um tiro no bom e o bom fazia começava a morrer, morria. Aí hum. quando o mal chegava perto assim para ver se morreu, ele e aí ele ia se arrastando e dava uma volta inteira na plateia, vinha pulando a cadeira, pulando por cima das pessoas. Era uma bagunça, a plateia morria de dar risada. Aí para mim não tem, esse tipo de coisa não tem problema. O que Tá, eu não gosto é de ofender gratuitamente. tá. É isso que eu não gosto. Tá. Quando, E é um recurso que se usa muito hoje, né? Eu também não sei por cara, quê. muito. Um pouco, muito disso vem do stand-up também, né? É, A galera pega um para Cristo lá é. mas em Tem, peças normais de comédia, isso tem um monte, né? De pegar o um lá para Cristo e detonar o cara a peça inteira. tem uns que levam de boa, né? Tem outros que nem tanto, né? É, cara, eu aprendi muito cedo que você nunca sabe quem está na plateia.
Você Uhum. está na luz e lá no escuro tem 100, 200, 500, 1000 pessoas e você não sabe quem são essas pessoas. Então, assim, para fazer uma brincadeira qualquer, de repente, aquela pessoa aleatória que você escolheu tem um problema na família sobre esse tema. Uhum. Você nunca sabe. E outra, pode ser um cara que leve de boa e pode ser alguém que Vai, vai corte o sair risco. e vai sair e vai detonar, né? É. Então, assim, eu já vi público levantar no meio e quebrar o pau com o ator em cena, porque o cara começou a pegar a mulher dele lá para Cristo e tira sarro da mulher, olha o cabelo dela, olha isso aqui, olha que peru, olha que não sei o quê. O cara levantou, nossa, foi um bafo, porque o cara começou a falar, escuta aqui, meu amigo, essa mulher aqui é mãe dos meus filhos, avó dos meus netos. Essa mulher está comigo aqui desde que a gente criou a coisa junto, quando o Max ela estava junto comigo. Quem é você para me falar dela aqui? Pô, quase entrou pro tapa com o ator. É, Você eu, entendeu? eu não ligo quando não é comigo. Enfim, É. deixa eu te perguntar duas coisinhas rápidas. Você gosta de se ver? Quando você está gravando uma novela, um filme, você gosta de se ver, de acompanhar o seu trabalho? A pergunta é, você se vê com os olhos da generosidade ou com os olhos Da crítica. da crítica, da crueldade? Você é cruel com você ou você é generoso? Eu sou virgem em virgem em virgem. Eu sou crítico do crítico do crítico. Então eu olho uma cena que eu faço para poder criticar tudo que eu posso para melhorar na próxima que eu for gravar. Mesmo assim, você consegue ver evolução no teu trabalho, na TV e no cinema, no audiovisual. Sim, sim. O exemplo lá que eu dei do Wolf Maia, que no primeiro dia falou, você é péssimo, no último falou, cara, você foi o que melhor para o teu curso, que hoje você é o único ator em condições de fazer uma novela, é isso. Eu, o tempo inteiro, busco melhorar. E decorar, você decora fácil? Decoro, decoro. Tem alguma técnica? Falar, eu preciso falar o texto. Eu preciso me ouvir, ouvir o texto. Tem até uma história engraçada, essa coisa de Hum, decorar. hum. Uma vez eu fazia novela na Band, Água na Boca, direção do Del Rangel, querido Del Rangel. Falecido Del Rangel. E aí, Guido, a gente vai ter que levar tua mãe no médico de qualquer jeito, cara. Ela não quer ir ao médico. Não, você não tá entendendo, meu amor. Você não tá entendendo. Ela. Ela esqueceu que o Paulo morreu. Entendeu? Ela esqueceu. E eu fiquei. Eu não consegui nem falar pra ela. Eu não consegui contar pra ela. Sinceramente, eu não consegui. Também eu não sei nem quem consegue falar um negócio desse. Você consegue falar? É o que eu vou fazer agora. eu tinha um dia lá que eu tinha umas 20 cenas. E a última cena do dia era uma cena de umas 6 páginas. Gigante a cena. E eu sempre estudava as cenas um dia antes, no dia de gravar, estava com tudo decoradinho, pronto para chegar lá e gravar. Nesse dia, tudo pronto, decoradinho para gravar. E eu fui fazer uma brincadeira, fui fazer uma sacanagem com o produtor, que fica ali buscando os atores no camarim, levando para o estúdio e tal, dizendo, nossa, tem que trocar de roupa. A gente passou o dia inteiro gravando, e quando chegou na penúltima cena do dia, eu saí do estúdio. Eu sabia que tinha mais uma e que era a cena grandona. Eu já tinha estudado e tudo mais. Mas quando eu saí do estúdio, o produtor virou para mim e falou: Renatão, precisa trocar de roupa para a última cena. E eu, de sacanagem, falei: Não, acabou, hoje eu tô indo embora, tchau. Eu acabei hoje. Ele falou: Não, não acabou, tem mais uma cena. Eu falei: Não tem, cara. Tem, não tem, não tem. Eu falei: Que cena é? Aí ele correu lá, buscou, flau, 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 6 páginas. Falou: Caraca, brother, 6 páginas. O Del tá esperando a última cena do dia. Eu falei: Calma, relaxa. Vamos trocar figurino. Troquei o figurino. Aí peguei, falei: Tá com o texto aí? Ele tô. Peguei e fiz assim: vamos, vamos, vamos gravar. Como assim? Deixa comigo. Aí entrei para gravar, ele entrou atrás, porque ele queria ver a cagada que ia dar. Né?
Gravando. Eu, papai, 6 páginas, tudo de primeira, gravei a cena. Acabou, e falou: Caraca, brother, você decorou as 6 páginas assim só de folhear. Aí eu falei: Poxa, mano, eu sou o Fagundes, dá licença. Aí ele espalhou para todo mundo. Cara, o Renatão, cara, ele pegou, se folheou. Mal sabia ele que eu já tinha estudado a cena, já sabia, fiz só de sacanagem.